sonoplasta dali. Tá bom, né? Tá bom. Tá botar muita boca aqui. Amém, gente. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Josué. Quem lembra aí qual foi o capítulo que a gente parou? Amém. A gente não teve aí 2 cultos da nossa série, né, que foi no dia de quarta, mas a gente finalizou aí o capítulo 12. E hoje nós vamos passar para o capítulo 13. Todo o capítulo 13. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 13. Antes de lermos, amém? Todos encontraram? Antes de lermos, quero fazer aqui um pequeno resumo para a gente se encontrar, né? Só para a gente resumir, que a gente já viu na série de Josué, a gente já falou da travessia do Rio Jordão. Quem se lembra aqui que a gente falou do Rio Jordão? Amém? Amém, vamos lá, gente. Rio Jordão, a gente falou aqui sobre Rio Jordão, a gente falou sobre a travessia milagrosa aqui desse rio, né? Foi algo maravilhoso, onde a gente aprendeu muito. A gente falou sobre a conquista milagrosa da terra de Jericó, né? Que milagrosamente eles conquistaram aquela terra. A gente falou também da conquista da cidade de Ai, né? Que mesmo ele tendo ali, eles tiveram ali uma primeira derrota, mas por conta de Acã, mas depois eles continuaram, né? Ali persistiram e conquistaram aquela cidade. Nós temos a aliança aos gibeonitas, que mesmo sendo uma aliança ali fraudulenta, eles honraram a sua aliança, o povo de Israel ali honrou com a sua aliança e protegeu aquele povo. E depois disso, eles engrenaram ali em uma sequência de guerras, né, onde eles tiveram vitórias sobre os reis do sul, né, e conquistaram ali aquelas cidades do sul, e depois os reis do norte conquistaram ali aqueles reinos do norte. E agora, essa fase de guerra, né, do livro de Josué, né, que era do capítulo 1 até ali o capítulo 12, que a gente viu no culto retrasado, né, tinha muita ação, tinha muitos feitos, tinha muitos milagres, né, tinha muitas aventuras, mas do capítulo 13, de agora em diante, nós vamos começar uma narrativa dos relatos das divisões das terras de Israel, das terras de Canaã para essas tribos de Israel. Essa narrativa, ela não é tão interessante quanto aquelas narrativas de guerra que a gente estava vendo no começo. Porém, pensou-se ser apropriado inserir essa história aqui nas Escrituras Sagradas como um cumprimento da promessa de Deus, de fato, para o seu povo. Pois essa terra, ela deveria ser dada somente ali à descendência de Jacó e a mais ninguém. Então, é muito importante ler tudo isso. A preservação dessas visões aqui é muito útil na nação judaica, porque essas divisões, elas são obrigadas para que, dentro da lei deles, elas se mantessem ali fixas, elas não poderiam ser desfeitas. E ali, isso é muito importante dentro da nação judaica. Então, para nós, também esse capítulo é muito útil, porque ele nos ajuda nas explicações de outros textos, eles nos ajudam historicamente, eles nos ajudam aqui geograficamente falando. Então, isso aqui, tudo que a gente vai ler hoje, é algo muito importante. Por isso, meus irmãos, não passaremos por cima desse capítulo de nomes difíceis como se fossem inúteis ou sem importância. Mas o contrário. Há um escritor que diz que onde Deus tem uma boca para falar e uma mão para escrever, nós deveríamos encontrar ouvidos para ouvir e olhos para ler. Amém? Então, hoje nós vamos ler aqui o capítulo 13. Vamos lá. Capítulo 13 diz assim: Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse:
você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sió, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todos esses territórios considerados cananeus. Abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdote, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afec, a região dos amorreus, e dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até Lebon-Hamat. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e metade da tribo de Manassés. Verso 8. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhe tinha designado. Esse território se estende de Aroer, nas margens do ribeiro de Arnon, a cidade situada no meio do vale dos ribeiros, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e macaatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Baçã até Salcá. Isto é, todo o reino de Og e Baçã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e macaatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera os seguintes territórios. Desde Aroê, nas margens do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jazar, Kedemote, Mefate, Kiritaraim, Sibma, Zeret-Saar, e na encosta do vale, Bet-Peor, e as encostas de Pisga e Bet-Gesimote. Todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Ev, Requem, Zur, Ur, Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era às margens do rio Jordão. Essa cidade e os seus povoados foram herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e a metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir, no território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Arã
Bet-Nirá, Sucote, Zafon e o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com as suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bassã, todo o domínio de Og, rei de Bassã, todos os povoados de Jair em Bassã, 60 cidades e metade de Gileade, e Asterote e Edrei, cidade do rei de Og em Bassã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança de Moisés, que ele deu quando estavam na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, a herança deles, como já lhes dissera. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nesse momento nós te apresentamos a tua palavra. Essa é a tua palavra, cremos que ela é inerrante, infalível, viva e eficaz. Te pedimos humildemente nessa noite, traga luz aos nossos olhos, fale conosco, nos repreenda, nos disciplina e nos torna aptos para a tua boa obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Quase não termina, né? Você escolheu aí o nome para o seu filho? Não escolheu? Ah, não, gente. Vocês não escolheram o nome para o seu filho aí, para o próximo filho que você vai ter? Eu já escolhi um aqui. Já escolhi um, já está aqui 2, uma mulher e um homem aqui, só esperando. E aí a gente fica pensando, o que tirar de um texto desse? Meus irmãos? Divisão de terra, muitos nomes, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele surpreende a gente e a gente vai ter sim o que tirar desse texto nessa noite. Sofia, bota para mim aquela imagem vermelha. Antes de começar aqui a falar algumas coisas, eu queria, né? A vermelha, Sofia. Aqui é uma pequena divisão do que vai acontecer agora, né? Por capítulos. Aqui a gente vai ver a divisão da tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que é o que a gente vai ver hoje aqui na nossa palavra, do 13, capítulo 13. E aí depois dessa divisão de terra, dessas 2 tribos e meia que a gente vai ver hoje, vai ter ali a divisão da tribo de Judá, né, que vocês vão ler ali com o pastor Daniel, 63 versículos, estão vendo ali? De 1 a 63, então já vem preparado. Depois tem a de Efraim, que é no capítulo 16, depois Benjamim, no capítulo 18, Simeão, no capítulo 19, Zebulon, no capítulo 19 também, o capítulo 19 é bem extenso, e aí ele vai trazer Zebulon, Issacar, Aser, Naftali e Dan. Então isso aqui é as divisões da terra, tá? Então daqui para frente vocês vão ver Josué dividindo ali as terras, né? A terra que era prometida por Deus àquele povo, ele vai começar ali a fazer as divisões. E hoje a gente vai trabalhar aqui no capítulo 13, né? Aí agora minha filha bota lá aquela branquinha. E aqui no capítulo 13 a gente vai trabalhar do verso 1 a 6, né? Deus ele vai mostrar a Josué as terras que ainda não foram conquistadas, como a gente leu. Depois, Deus ele vai mandar Josué fazer a distribuição dessa terra ali no versículo 7. Depois nós temos aí a repetição das distribuições que Moisés ele fez ali antes do Jordão, né, nas terras antes do Jordão, do capítulo 8 ao 14. Depois ele vai fazer a divisão de Ruben, a divisão da tribo de Gade e a divisão da tribo de Manassés. E aí a gente vai começar a falar aqui agora a respeito desses versículos. No verso 1 é algo bem interessante, né, que ele vai falar aqui, e ele diz assim: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Aqui, Deus ele lembra Josué da sua idade avançada. Ele diz assim: olha, você já está velho, Josué.
né? E Josué aqui, ele e Caleb, né, que aqui ainda não falaram de Caleb, mas no versículo 14 eles vão começar a falar de Caleb. Quem lembra de Josué e Caleb? Não é Caleb aqui não, apontaram para Caleb aqui, mas não é Caleb aqui não. Quem lembra? Não, isso aqui é Josué. Caleb não veio, né? Mas quem lembra de Josué e Caleb, da história deles? Pois é, eles vão se encontrar aqui, Josué mais Caleb. Josué e Caleb aqui, eles eram únicos homens mais velhos aqui, desta época aqui do povo de Israel. Aqueles homens que estavam ali, tudo eram mais velhos que eles. Então, ninguém além deles, de todos que foram contados lá no Sinai, estavam vivos até hoje. Josué, ele tinha sido um homem de guerra desde a sua juventude, mas agora ele estava se rendendo à debilidade da idade. E essas debilidades, as debilidades com a qual os homens mais bravos, os maiores guerreiros, eles vão lutar e vão lutar em vão. Né? Os mais guerreiros, os homens mais fortes, um dia eles vão se encontrar aí nessas debilidades, porque eles vão chegar na velhice, assim como todos nós. Parece que Josué, ele não tinha a mesma força e vigor que Moisés na velhice. Deve ter sido porque Josué, ele era ali um homem de guerra, né? E Moisés, ele não era aquele homem de estar ali muito na guerra. Então vocês imaginam aí o homem de guerra, o homem de estar na frente de tudo, o homem de estar ali com lança, com enxada, com foice, pensando todo o tempo. Então, ele com certeza se desgastou muito mais do que Moisés. E aí, nem todos, meus irmãos, chegam na velhice com a mesma disposição. Geralmente, os dias da velhice são dias maus, e não há neles prazer nem expectativa de serviço. Por isso, o Senhor, ele fala aqui para Josué: olha, Josué, você já está velho. Percebam que é bom para aqueles que já estão velhos, indo para os dias maus, serem lembrados do seu estado. Pois, para alguns, eles nem percebem que a velhice chega. E aí, quando a velhice chega, essas pessoas são pegas de surpresa. E essa velhice vai trazer ali a amargura para a sua vida, porque quando você menos espera, você tem a sua vida interrompida por uma doença que é causada na velhice, vamos supor osteoporose, né? Quando você está aqui pensando que você está 100% e que você está ali pronto para fazer isso e mais outra coisa, e você se encontra, né, com uma doença que de fato essa doença dá na velhice. E aí você começa a viver os seus dias amargurado, porque a velhice agarrou você. Porém, o que ele traz aqui é que nós precisamos nos preparar para essa velhice. Assim como Josué, ele precisava ser preparado para essa velhice. Por isso ele falou assim: olha, Josué, você já está velho. Mas aí eu quero trazer um exemplo para a gente, muito comum, né, de pessoas que elas não querem se preparar para essa velhice. Quem aqui conhece pessoas que escondem a idade? Chega lá na fila da Caixa Econômica e o pastor Daniel pergunta assim: mas qual é a sua idade? Ela vem assim: hã? 25? 25? Não, aqui não é 25 não, é 35, irmão. Né? E a pessoa fica ali escondendo a sua idade. E aquela pessoa que se aposenta, mas ela ainda quer trabalhar. Né? Ela se aposenta, né? Todo mundo ficou aí, rapaz, eu quero fazer assim. Mas aí o governo, ele já tá vendo que tu tá ficando velho, ele já quer te aposentar, mas tu quer o quê? Trabalhar, né? Não, dá para trabalhar mais um pouquinho, dá um gás ainda, né? E aí a gente vê essas pessoas, né, querendo ali trabalhar, e aquelas pessoas que já são velhas, terceira idade, né? E aí faz o quê? Veste roupa de gente nova. Ela não quer se dar por vencido, que já está no momento dela parar de se vestir como gente nova, porque ela já está no ambiente onde ela não... Já está numa idade que ela precisa usar roupas daquelas pessoas mesmo de terceira idade, mas não adianta. Né? A gente fica olhando assim: meu Deus do céu, o que essa senhora está fazendo com esta roupa? Né? Tem essas pessoas. E aquelas pessoas, né, que fazem ali várias plásticas, né? Nada contra as pessoas que têm dinheiro para fazer plástica, né? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, brincadeiras à parte, é que não vai adiantar, meus irmãos. A idade, ela vai chegar. A velhice, ela vai chegar para todos nós em nome de Jesus, amém? E ela não pode, o quê? Nos pegar de surpresa. Você não pode ter a sua vida interrompida pela velhice, porque você acha que você não vai ser novo a vida toda. Por isso o Senhor,
alerta Josué aqui, porque agora ele deveria guardar os seus pensamentos de prosseguir na guerra. Ele não ia para a guerra, tinha coisas ainda para conquistar. Como ele falou assim, ainda tem coisas para conquistar. Mas ele está falando isso para Josué justamente para ele se tocar e guardar o seu pensamento, porque ele não poderia prosseguir na guerra. Havia muitas terras ali a serem conquistadas. E ainda, isso não era justo que na sua idade ele tivesse que assumir mais uma vez a fadiga, né, em continuar guerreando pelo seu povo. Não era justo, pois aquele homem ele já era velho, como a palavra de Deus fala. Foi suficiente a ele, foi suficiente a ele subjugar tudo aquilo, né, todas aquelas terras, entrar naquela terra, na principal, na terra prometida, e agora ele precisa descansar com honra e gratidão do seu povo, pelo serviço prestado. Agora chegou o momento dele dar uma descansada. Da mesma forma que ele substituiu Moisés, outro deveria substituí-lo e colocar uma pedra ali, finalizando tudo isso, mas isso só vai acontecer só lá no reinado de Davi, quando Davi começar a reinar. Mas antes disso, isso não acontece. Essa pedra ela não é colocada. Mas agora, antes de se aposentar, antes das coisas ficarem mais complicadas por conta da sua velhice, ele tem agora um trabalho a fazer. E qual é o trabalho? É fazer divisões das terras. Né? Ele tem ali determinadas terras para dar para determinadas tribos. E vendo tudo isso, meus irmãos, percebemos que Deus não quer nos sobrecarregar de trabalho na nossa velhice. E também Ele não quer nos sobrecarregar de trabalho na nossa juventude. Ele respeita as nossas limitações, porém, não pode ser confundido com respeitar a nossa preguiça. Tá bom? Ele respeita as nossas limitações, ele sabe aquilo que a gente suporta, ele sabe a quem dá aquilo, mas isso não tem nada a ver com preguiça, tá? Com aquelas pessoas que falam assim, não dá para mim fazer, mas a gente sabe que ela consegue fazer. Mas aqui ele está mostrando que ele se preocupa com o seu povo, que ele se preocupa com aquele homem, porque ele está vendo que aquele homem ele já trabalhou bastante, e ele está falando para ele, alertando ele, olha, você está velho, então não se preocupe mais com o que vai acontecer daqui para frente, pois daqui para frente eu vou tomar de conta. Então, vocês que estão aqui, crianças, né, que hoje estão aqui, adolescentes, jovens, o quanto antes, meus irmãos, arranjem algo para vocês fazerem em prol do reino de Deus. O quanto antes vocês fizerem isso, melhor. Isso é algo que aquece os nossos corações, algo que nos dá combustível para continuar todos os dias dentro da presença de Deus. Então, o quanto antes, você que é criança, já pensa aí, o que eu posso servir a minha igreja? O que eu posso fazer para ajudar dentro da minha igreja? Pergunta ali para o pastor, você tem um pastor, pergunte para ele, pastor, o que eu posso fazer? Sou um adolescente, eu sou um jovem, o que eu posso fazer? Ele já vai dizer para você assim, olha, a gente tem uma decoração de 2025, que já está aqui na igreja há 3 dias, então a gente precisa tirar essa decoração hoje. Então, já chega nele ali, na verdade não chega nem nele, eu já estou convidando vocês para a gente tirar essa decoração. Então, você que é jovem, que é adolescente, que já está aqui, que está sem fazer muita coisa, já vamos começar desde hoje, tá bom? A praticar tudo isso. Mas, meus irmãos, então você que é jovem, criança, adolescente, se empenhe em procurar isso. Se empenhe em gastar suas vidas na obra de Deus. Você que é adulto, que está aqui, mas não trabalha, não faz nada dentro da casa do Senhor, você já está passando do tempo. Já está passando do tempo. E isso não pode acontecer. Você não pode deixar a velhice chegar até você e você ficar ali vivendo amargurado com aquele sentimento de dever não cumprido. Porque você vacilou aí na sua juventude e não procurou algo para você fazer, não ajudou a sua igreja, não gastou a sua vida e depois quer cantar aquela música, né? Todo mundo sabe aí, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Que está falando aí, está tendo vários comentários nela na internet, justamente por esse tipo de pessoa que não gasta a sua vida, né, dentro da casa do Senhor, mas vive cantando dizendo que gasta a sua vida. Então, jovens, adolescentes, crianças, adultos, gastem a sua vida, se dediquem à obra do Senhor. Aqueles que já estão aí chegando na terceira idade ou que já estão nela, reflitam. Será que eu estou me preparando para a minha velhice?
Ou será que eu vou ser pego de surpresa por ela e viver o resto da vida com uma sensação de dever não cumprido? Será que você que está aqui, que já está se encaminhando para a velhice, você tem pensado nisso? Você tem se preparado e falado assim, cara, estou ficando velho. E o que eu vou fazer daqui a um tempo? Porque isso tudo aqui, eu não vou ter mais vigor para fazer isso daqui. Ou você que está aqui, né, que já está na terceira idade, está falando assim, será que eu vivi de fato aquilo que eu precisei viver? Então, a gente precisa refletir sobre isso, que nós possamos pensar nisso, meus irmãos. Amém? No versículo 2 a 5, esse grande versículo aqui de 2 a 5, nesses versículos, vimos aqui um relato específico a Josué, da terra que ainda não tinha sido conquistada e que deveria pertencer a Israel. Diversos lugares aqui são citados, mencionados, alguns no sul, outros no norte, outros no leste, outros no oeste. E Josué recebe essa notícia e comunica ao seu povo para que eles entendessem que eles seriam os maiores beneficiados por isso. Tem terra ainda para alcançar. Então, Josué ele passa tudo isso para o seu povo. Ele diz, tem terra para alcançar. E os mais beneficiados por isso vão ser vocês. Então, vocês precisam aí fazer a diferença, pois Deus ainda tinha terras para dar para eles. E eles não poderiam desenvolver nenhum tipo de intimidade ou de aliança com o povo que habitava nessas terras. Pelo contrário, eles deveriam tratá-los com indiferença, com discórdia, como um povo que impedisse eles de habitar ali nos lugares onde era deles. Tudo isso para que eles viessem ali manter uma postura de guerra. Todo o tempo está ali em uma postura de guerra. E não pensassem em tirar as armaduras até que toda a terra ali fosse possuída. Josué passa tudo isso para o povo porque se ele não passasse, o povo ia baixar a guarda. Então ele fala para o povo, não baixem a guarda, ainda tem terra para ganhar, então não baixem a guarda. E se ele não falasse tudo isso para eles, eles iam baixar a guarda, eles iam vacilar, eles iam adorar outros deuses. Por isso, ele passa para eles tudo aquilo que Deus falou. Então esse relato que ele fala aqui é tudo aquilo que Deus falou. E é incrível, meus irmãos, como isso acontece com as nossas vidas. É incrível como isso acontece com as nossas vidas, quando não damos atenção às devidas orientações do Senhor. O que fazemos? Vacilamos, pecamos, caímos. Nós não temos terras para conquistar aqui, meus irmãos, como esse povo tem, mas temos pessoas para alcançar, temos ordens para seguir. Temos ministérios para zelar, por isso nós também não devemos tirar as nossas armaduras espirituais e também não devemos vacilar e deixar de vigiar. Sabe por quê? Porque um dia, meus irmãos, nós completaremos e recebemos esse reino, o grande reino do Senhor. Então, para isso, nós não podemos vacilar. Assim como ele fala aqui para o povo, não vacilem, não baixem a guarda, não se desarmem das suas armaduras. Assim mesmo o Senhor fala para todos nós nessa noite, que nós não venhamos vacilar, que nós venhamos continuar firmes e vigilantes, porque um dia receberemos as nossas terras, né? Um dia nós receberemos a nossa herança, aquela que Deus preparou para todos nós. Amém? E aí, ele continua, né? No verso 6, ele vai dizer: todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, nome do filho aqui bacana, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Deus promete que tornaria Israel dono dessas terras que ainda não foram alcançadas. Embora Josué fosse velho e não fosse ver isso acontecer, mas o Senhor deu a sua palavra. Ele diz assim, eu mesmo os expulsarei na presença dos israelitas. Essa promessa de Deus expulsaria o povo essa promessa que Deus expulsaria o povo diante de Israel, claramente implica algumas condições, né? Óbvio, né? O Senhor não ia chegar e expulsar o povo se o povo fosse desobediente.
né? Isso não iria acontecer. Então, quando ele disse que ele expulsaria aquele povo diante de Israel, isso implica, sim, algumas condições essas que eles precisam obedecer ao Senhor, que eles precisam adorar o Senhor, que eles precisam avançar contra o inimigo. Caso contrário, se eles não avançassem com o inimigo, até o inimigo por preguiça, por covardia, por simpatia, se eles fizessem amizade com o inimigo ou idolatria, essa promessa não aconteceria. E a culpa não era de Deus, mas sim do povo que agiu de forma errada. E um exemplo bem claro disso aqui é o mercado de trabalho. Vocês já pararam para prestar atenção que o mercado de trabalho hoje a gente precisa se especializar, não é verdade? A gente precisa acordar cedo, a gente precisa correr atrás, a gente precisa botar currículo, a gente precisa estar de olho nas coisas, e a probabilidade de você fazer tudo isso, se especializar, correr atrás, acordar cedo, se dedicar, a probabilidade disso dar certo é 100%. Mas, se for o contrário, se você não se especializa, se você não corre atrás, se você só quer dormir até meio-dia, vai dar certo? Qual a probabilidade que tem? Vai dar certo só se for no sono desse que dorme meio-dia, porque não tem como dar certo. Então, meus irmãos, viver as promessas de Deus implica obediência. Viver essas promessas de Deus implica de nós fazermos a nossa parte. Então, nós precisamos entender isso, porque viver essas promessas implica não só deles, mas de nós, obediência e um avanço da nossa parte. A gente não só pode obedecer também e ficar lá paradão. A gente tem que fazer algo, a gente tem que correr atrás. E viver essas promessas implica isso. No verso 7, né, ele vai dizer, repartindo-a agora, ele continua aqui, no segundo parágrafo do verso 6, ele vai dizer assim, você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-o agora entre as 9 tribos e metade da tribo de Manassés. Josué achava que para ser dividido todas essas tribos, né, tudo precisaria estar ali conquistado. Mas Deus disse para ele assim, não, nem tudo vai estar conquistado. Foi conquistado tudo aquilo que devia ser conquistado no seu mandato, mas agora você vai ter uma última tarefa, que é dividir essas terras e faça isso da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E agora Josué, com seus 90 e poucos anos, né, segundo os estudiosos, aqui ele já estava com seus 90 e poucos anos, ele tem essa última missão a fazer. Josué não pode dividi-la de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Embora ele fosse ali um homem sábio, embora ele fosse um homem muito generoso, um homem justo, mas não cabia a ele dar aquilo que lhe agradava a cada tribo. Mas ele deveria fazer isso por meio de sorte, né? O pastor já falou aqui que eles tiravam ali sorte, e tirando a sorte, dessa forma, toda a responsabilidade dessa decisão cairia sobre quem? Sobre Deus. Não cairia sobre Josué. Era totalmente diferente dele dizer, ó, tu vai para cá, tu vai para cá e tu vai para cá. Não, ele fala que aqui nesse tempo eles tiravam sorte para decidir ali qual era a vontade de Deus. Então as terras elas foram decididas dessa forma, tirando ali sorte. E aqui Josué se sente, né, honrado em dividir essas terras. Essas terras que um dia ele sentiu ali grande fadiga a conquistá-la. E hoje, por meio de suas mãos, é dada a cada parte, né, a sua tribo ali determinada daquela região. Que privilégio para um homem temente ao Senhor ver o povo que ele tanto cuidou, o povo que ele tanto amou, recebendo agora as suas terras de uma forma que ele vê que é fruto de um árduo trabalho dele, mediante a confiança do Senhor nele e ele no Senhor. E quando olhamos para isso, para o Josué do Antigo Testamento, que é o Cristo do Antigo Testamento, nós lembramos do nosso verdadeiro Cristo, daquele que conquistou por meio do seu árduo trabalho, ou seja, da sua morte, uma herança eterna para todo aquele que crê, que no caso é a Nova Jerusalém. E um dia, meus irmãos, essa promessa se cumprirá, assim como essa promessa hoje aqui nesse local está se cumprindo com as divisões dessa terra. Amém? Glória a Deus. E aí no verso 8 a 14,
ele vai dizer assim: com a outra metade da tribo de Manassés, a tribo de Ruben e de Gade já havia recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. E aqui ele vai falar, né, sobre essa herança, e do 9 ao 15 ele vai falar dessas terras. E antes de Josué ele entrar ali na terra prometida, Moisés ele já tinha dividido essas terras para a metade da tribo de Manassés, para a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Eu acho que vocês se lembram disso aqui. Então ele só iria fazer o sorteio das 9 tribos e meia que estava depois do Rio Jordão, porque as 2 tribos e meia, né, que Moisés já tinha falado ali, já tinha passado para eles onde eles iriam ficar, né, elas já estavam ali separadas do lado leste do Jordão. E aí, quando a gente olha aqui, a gente percebe que Moisés, ele tomou uma decisão. E essa decisão que ele tomou de dar ali aquelas 2 tribos e meia para aquele povo do lado aqui do Jordão, essa decisão ela não poderia ser quebrada, porque Moisés era um grande homem de Deus. E Josué, por dividir a sua terra, as terras agora, ele não podia chegar assim, não, o que Moisés fez no passado não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Não, era respeitado, era um homem de Deus, que ele estava ali substituindo ele, e ele deveria honrar esse homem. E era uma promessa de Deus, na verdade. Do 9 a 15, vemos o estabelecimento ali das fronteiras que separava a nação, pois Israel deveria conhecer as suas fronteiras, permanecer dentro delas. Eles não poderiam, por pretexto de serem um povo exclusivo do Senhor, chegar lá e invadir outras terras. Eles não podiam fazer isso. Eles não podiam ali violar os direitos dos seus vizinhos, entrando em suas propriedades, né? Eles não poderiam fazer isso, porque a terra era totalmente dividida para que isso não pudesse acontecer. Então as coisas eram bem organizadas, eram divididas, e os israelitas sabiam ali. Por isso esses nomes aqui, esses reis, esses reinos, quem habitava, quem fazia fronteira com quem, porque eles teriam ali geograficamente a sua área, né? E essa geografia toda que a gente vê aqui é ótima para estudos de terras, para o pessoal historicamente conhecer tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu naquele tempo. Então, isso aqui não era como nos dias de hoje, né? Que a gente olha ali um terreno baldio, o que a gente faz? A gente não, né? O pessoal que faz. Eles invadem um terreno. E aí, até o dono se manifestar, o cara vai ali com uma cabanazinha de madeira, né? E aí começa a fazer uma choupanazinha lá. Aí quando se espanta, ele começa a fazer ali uns alicerces. Quando se espanta, sobe a casa. E aí lá vem um dono brigar. Não, rapaz, que é isso aqui? Aqui é meu terreno. E aí é briga, porque o cara já tem mais de 2 anos que mora lá, e já tem uma lei que cobre o cara, e aí é uma complicação desse nível, né? Mas aqui não, aqui era tudo delimitado, tudo certinho. Por isso, todos esses versículos falando de rei, falando de terras, falando de divisões. E por isso, toda essa descrição aqui é muito importante. Do verso 15, né, lá do verso 15 até o verso 32, nós vemos aqui todas as distribuições territoriais da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Bota bem aqui, Sofia, para a gente olhar o mapa. Dá um zoom bem aqui, só um zoom rapidinho. Isso. Menos para pegar aqui a tribo de Manassés, Gade e Ruben. Não, irmã, menos. Assim que é mais, ó. Menos é assim. Mais um pouquinho. Aí. Ó, tudo aquilo que a gente vê aqui do versículo 15 a 32, tudo isso aqui, essas fronteiras, esses reinos, tá? Isso aqui é a metade da tribo de Manassés, aqui é o Rio Jordão, né? E aqui é a metade que ficou, né? Metade da tribo de Manassés, que a gente pensava que por ser metade era bem pequenininho, né? Mas é uma área bem grande. Só as duas metades, ela completa, tá quase o negócio todo aqui. Então a gente tem a metade da tribo de Manassés.
A gente tem aqui a tribo de Gad e a tribo de Rúben. Então, tudo isso que a gente lê nesses versículos é toda essa demarcação aqui de fronteiras, lugares, capitais, né? E tudo isso que a gente vê está falando justamente dessas denominações aqui, né? E aqui depois a gente vai ver essa aqui, depois vai ver essa, vai ver essa, vai ver essa, mas hoje nós estamos vendo só essas 3 aqui. E aí, nós vemos todas essas distribuições aqui territoriais e, por muitas vezes, a gente acha estranho, né? Principalmente essas tribos aqui que ficaram do outro lado do Jordão, né? É estranho ler lá em Números 32, tá? Quem quiser depois ler lá direitinho, pode ler lá em Números 32, que 2,5 tribos não quiseram entrar na terra prometida. Os Rubenitas, né, e os Gaditas e metade da tribo de Manassés preferiram morar do lado de lá do Rio Jordão, né, em vez de habitar na terra prometida, né, com os seus irmãos. E a razão apresentada por eles para que a região, porque a região era muito propícia para criar gado. Seus grandes rebanhos e manadas exigiam pastagens extensas que estavam prontamente dispostas aqui nessas regiões. Então, eles quererem ficar desse lado era porque eles tinham muito gado e eles queriam ficar ali, né? Porque ali eles tinham vantagem com isso. A priori, Moisés ele ficou bravo por isso, né? No começo ele disse: rapaz, vai dar certo. A Terra Prometida, vocês lembram que eles negociaram com Moisés que eles iam com o povo, né? Eles iam ser ali porque eles já tinham se estabilizado aqui do outro lado do Jordão, né? Eles criaram aqui os seus lugares, criaram fortalezas em volta desses lugares, deixaram suas mulheres e filhos e foram só os homens. E eles eram um batalhão ali de choque, eles eram à frente do povo de Israel. Então eles iam sem filhos, iam sem esposa, diferente das outras pessoas, né? Que iriam com tudo, animais, tudo, eles iam só eles. E eles eram ali a tropa de frente. Né? E aí, como eles conseguiram conversar com Moisés, Moisés aceitou a proposta dessas tribos. E a terra dada a estas tribos foi o território a leste do Jordão, inclusive Jazer, Gileade e Bassã. Estas terras elas foram baseadas em seu pedido e condicionada à sua participação para a conquista da terra de Canaã. Teologicamente, né, isso reflete aqui a fidelidade de Deus com esse povo. Deus, né, foi fiel ali àquilo que ele prometeu. E a importância também da unidade, da responsabilidade coletiva ali de Israel, desse povo de fato fazer aquilo que ele precisava fazer. E aí, meus irmãos, aqui no versículo 33, né, que é o último versículo, ele vai dizer assim: mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhe disseram. 2 vezes, no capítulo 13, no verso 14, se você olhar aí, e no verso 33, está escrito: mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. Isto acontece porque há uma ordem de Deus para isso acontecer. Disse ainda o Senhor, lá em Números 18, 20, vai dizer: disse ainda o Senhor, você não terá herança na terra deles, e nem terá porção dentre eles. Eu sou a sua porção, e a sua herança entre os israelitas. O Senhor, ele separou ali a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar ali perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em nome do Senhor. E por isso que os levitas não têm nenhuma porção ali na terra ou na herança entre seus irmãos, porque o Senhor era a herança deles. Conforme ele fala aqui em Números, então aqueles homens tinham como herança o Senhor e não uma terra. Então eles viviam ali espalhados em toda essa região, em cada clã daquele ali, em cada lugar dessas terras, e eles viviam ali no meio do povo, e eles eram sustentados justamente pelo povo, pelos dízimos e as ofertas. Hoje, nós não temos aqui a tribo de Levi, né? Mas Deus,
ele nos levanta com esse mesmo propósito. A gente precisa entender isso. O povo separado, eleito para fazer a diferença, é o que nós somos. O plano de Deus, ele sempre foi que todo o povo fosse um reino de sacerdote. E isso se cumpre na igreja através da obra de Cristo, que redimiu o povo para ser santo. E por isso que o apóstolo Pedro diz assim, nós somos sacerdócio real. E sobre esse aspecto, todos os cristãos, meus irmãos, é um sacerdote de Cristo. É um embaixador do Senhor, onde quer que a gente vá. Então, meus irmãos, nessa noite, não fiquem constrangidos, né? Se você não tem uma herança na sua família, não tem um tio para deixar uma herança boa para você, não tem aí um parente distante lá dos Estados Unidos para deixar aí para você quando ele morrer, vários lugares lá para passar com essa família, porque você não precisa disso. Sabe por quê? Porque é uma herança. A gente tem. E qual é a nossa herança? O Senhor. O Senhor, nosso Deus. Essa é a nossa maior herança. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?